No vídeo de hoje eu vou contar a minha experiência montando meu primeiro PC gamer de verdade, dando algumas dicas para você montar o seu PC mais tranquilo, além de mostrar também o que deu errado já no meu computador. Para começar, né, eu acho que é interessante dar uma breve descrição de todas as peças que eu escolhi para esse computador. Esse PC, ele é mais voltado para produtividade, o que significa que bastante memória RAM era muito interessante. Além de que, obviamente, uma placa de vídeo interessante seria legal para as jogatinas eventuais que ocorrem também. Começando com o combo processador e placa-mãe. Eu estava bem aberto a tanto opções Intel quanto AMD. Eu acabei indo com o combo AM4 e Ryzen 5000 pelo preço e pela facilidade de encontrar um processador e placa-mãe com preços bem bacanas. Claro que mesmo sendo mais fáceis de encontrar e, obviamente, na minha opinião, tendo o melhor custo-benefício para aquele momento, eu ainda tive algumas limitações. Por exemplo, nada de Wi-Fi ou Bluetooth nessa placa. Algo que seria interessante, mas que é bem raro em placas de mães mais simples e principalmente é bem raro aqui no Brasil, a gente não tem tanto esse requisito muito forte. Bom, com as novas placas AM5 lançada, tá cada vez mais difícil encontrar essas placas-mães com essas características também, o que não ajuda muito. Dito isso, eu escolhi uma ASRock B550, padrão ATX normal, grandão, com várias entradas PCI Express para expansões que eu quiser fazer no futuro, mas também primordialmente sem abrir mão de nenhuma expansão de nenhum tipo, seja entrada de ventoinha, seja I/O, né, com USB-C, tudo isso por um preço razoável, por pouco mais de R$1.000. Obviamente não é das placas-mães mais baratas, é possível encontrar placas-mães da M4 tranquilamente na faixa dos R$500, R$600, mas eu não estou abrindo mão de nada importante na minha opinião. Diversas placas mais baratas, essas de R$500 a R$600, têm apenas PCI Express 3.0. Se você não tem uma placa de vídeo muito forte, não faz muita diferença, mas é algo limitador sim para as placas de vídeo mais recentes. O processador é o Ryzen 7 5700X. A gente tem 8 núcleos, 16 threads. Em relação aos seus processadores mais recentes da Intel, mesmo o i5 como o i5 13400F, ele não vai performar muito bem, mas novamente foi o combo processador placa-mãe que me chamou a atenção, já que se eu fizesse uma forma semelhante com o Intel e esse processador i5 13400, ia sair muito mais caro na época, com o processador estando ali na faixa dos 1.500 e a placa-mãe também. O processador Ryzen 7 por 1.200, 1.300 e mais uma placa-mãe por pouco mais de 1.000 foi um combo mais barato, com certeza. O cooler aqui que eu escolhi foi uma escolha movida mesmo pelo preço. R$70 é muito pouco. E pelos bons reviews que eu vi, eu achei que ele seria suficiente, né? Mas não foi exatamente isso que aconteceu e com certeza vale a pena conferir até o final do vídeo para ver essa parte. Passando para as memórias, aqui eu escolhi 32 GB de RAM, ou seja, dois conjuntos de 16 de 3.600 MHz XPG D10. Cada uma saiu ali por volta dos R$360. 32 GB obviamente é um pouco overkill assim para você que está a fim de jogar apenas. 16 GB de RAM eu diria que é uma quantidade muito interessante, mas como a gente tem esse negócio da edição de vídeo, ajuda bastante. O SSD que eu escolhi aqui foi um SSD que estava em uma promoção muito interessante, um custo-benefício muito legalzinho, mas que ele não tem assim as melhores velocidades. Aqui a gente tem 1 TB de armazenamento NVMe da Western Digital. E olha, realmente por volta ali dos R$400 não tá nada mal. Lembro muito bem que HDs costumavam custar esse preço não muito tempo atrás. Tem sim SSDs NVMe com mais velocidade já disponíveis no mercado, com PCI Express Gen 4, por exemplo. Mas nesse caso eu achei que a diferença de velocidade não valia tanto o custo. A placa de vídeo que eu escolhi aqui foi uma escolha um pouco inusitada, né? Que não está muito na cabeça dos gamers tradicionais brasileiros. Da AMD aqui, no caso, uma
Radeon 6700 XT. Eu fui nela, sinceramente, pelo custo-benefício novamente. O desempenho ali entre uma 3060 Ti e uma 3070 mostraria que o preço dela deveria também estar mais ou menos entre uma e outra, mas ela estava muito mais barata do que qualquer 3060 Ti que eu encontrei. Ela custou por volta dos R$ 2.600. A fonte escolhida foi meio que a mais barata, com uma potência suficiente para alimentar todas essas peças, mas obviamente sem ser barata demais, sendo um pouco perigosa, né? É uma fonte de R$ 350 de 650 watts da MSI, com certificação 80 Plus Bronze, ou seja, dá para certificar que não muita energia vai ser perdida por má eficiência. A case aqui também não é nada de especial, apenas a cor branca que eu achei interessante, porque eu gosto bastante de PCs brancos, mas que eu não sei se valeu os R$ 20 a mais do que eu gastei. Ela custou ali por volta dos R$ 400 e tem como apenas principais pontos positivos, assim, diferenciais entre qualquer outra case, circulação de ar com abertura tanto na frente quanto em cima, as 3 fãs internas e as 2 fãs da frente, inclusive, sendo muito grandes, muito legaisinhas. Além de, obviamente, o controlador RGB, que ajuda principalmente se você não tem uma placa-mãe com muitas entradas, para você controlar tanto a ventoinha quanto o RGB em si. Bom, eu comecei tirando, obviamente, a placa-mãe da caixa. Um dos maiores motivos para escolher essa placa também foi o fato dela já ser uma B550, significa que ela já vem, algumas pelo menos mais recentes, já vem com atualização para suportar os processadores Ryzen 5000, que era um grande fator, já que para atualizar a BIOS depois seria bem chato. Bom, passando para o processador, né, o Ryzen 7 5700X, a próxima coisa, obviamente, que a gente tem para fazer é instalar o processador no socket, tomar cuidado ali com o triangulinho para saber onde você vai inserir, e depois eu passei uma pasta térmica que eu tinha sobrado do outro montagem de PC que eu tinha feito lá, aquele em 2020, ok? Feito a instalação da pasta térmica, a gente já pode ir para o cooler, que vou te contar, foi um parto para poder conseguir instalar. Ele é muito chatinho para colocar por conta dessas travinhas nas 2 laterais que tem que inserir. Um lado você consegue inserir facilmente, mas o outro tem que fazer muita força para prender. Aí, obviamente, depois eu fui inserir a memória RAM, as 2 XPGs 16 GB, colocando ali no slot 1 e 3, para ter certeza que eu vou manter ali aquele dual channel que a gente sempre quer manter, né? Depois eu instalei o SSD no slot M2. Fui perceber depois, infelizmente, que eu tinha colocado no slot secundário. Tem um slot primário ali em cima da placa-mãe, que é o principal, que tem até dissipador de calor. Eu não tinha percebido isso, infelizmente. Mas depois eu fiz essa troca. Finalmente aí eu acho que chegou na hora da gente colocar a placa-mãe com processador e memória e SSD no gabinete, né? Lendo todas as instruções, que eu acho que é sempre interessante para ver antes de inserir bonitinho, vendo onde os parafusos, esse tipo de coisa, né? Mas a placa-mãe já vem com os espaçadores de fábrica, o que dá uma agilizada bastante no trabalho, não tem que ficar colocando espaçador em cada lugarzinho dos parafusos. Aí a gente começa o trabalho chato e árduo e mais demorado, inclusive, na minha opinião, do processo inteiro, que é conexão dos painéis frontais. A gente começa ali com o USB 2.0, o áudio, a gente tem o USB 3.0, que também é relativamente tranquilo de instalar. Depois disso, eu fiz a instalação do controlador RGB na porta, uma de RGB e uma da ventoinha, né, que são 2 coisas separadas. A placa-mãe, inclusive, tem uma porta específica chamada Addressable RGB, que é exatamente para você conseguir ter esses RGBs de forma controlável posteriormente via software. Senão ele fica simplesmente piscando, que nem esse cooler, que não tem nenhuma porta RGB Addressable, ele fica só piscando sem nenhum controle. Aí vamos começar a parte da fonte, né? Eu sempre costumo começar pelos grandes cabos, né, de alimentação, os 24 pinos da placa-mãe e o da CPU. Nesse caso, inclusive, é legal ver que a placa-mãe tem suporte até a alimentação de 10 pinos da CPU.
Então é para quando você quiser fazer overclock, esse tipo de coisa, se você tiver uma fonte compatível, você consegue colocar mais alimentação na placa-mãe para não faltar alimentação para a CPU. Mas no caso aqui, nada disso, ali só os 8 pinos padrão mesmo. Aí a gente finalmente chega na cereja do bolo, a placa de vídeo. Feita a instalação e feito um leve manejamento de cabos do lado da porta lateral, o computador está pronto tecnicamente para ser ligado. Para começar, a fonte está desligada. Então a primeira coisa que eu vou fazer é ligar. Já acendeu. Né? A placa-mãe está toda acesa ali embaixo. Né? Não precisa parar. E ela já tá mudando de cor também. Sim, ela é RGB, ela muda de cor. Agora, a grande questão. Os fãs estão rodando. Focar no monitor. A primeira ligada demorou bastante, o que me deu um bom medo. Opa, olha lá. E o CPU não estava exatamente clicado o slot A, mas agora já estamos lendo as 32 GB de RAM. Tá 2666 MHz, que é o padrão, mas isso a gente pode fazer um overclock na própria placa-mãe, que deve ser relativamente tranquilo de ser feito. Bom, vamos falar um pouquinho a respeito da experiência depois que eu montei. Depois disso, eu reinstalei as duas melhor e ele ligou, eu instalei o Windows e aparentemente estava tudo normal, até o momento em que eu fui desligar o aparelho e ele simplesmente não desligava. Ele tentava desligar e por vezes ele só reiniciava, ou por vezes ele simplesmente ficava com o teclado desligado, o mouse desligado, mas o gabinete todo aceso. Um comportamento com certeza anormal. Eu inicialmente esperava que fosse apenas alguma coisa de software, no Windows mesmo, e formatei o aparelho novamente, mas o mesmo problema continua acontecendo. Eu até pensei que pudesse ser a CPU, talvez mais instalada, né? Mas a temperatura não estava lá muito acima do normal e nem estava esquentando do nada. Então eu achei pouco provável e eu deixei apenas de lado, torcendo para que não fosse isso, porque senão eu teria que remontar o computador inteiro, basicamente, né? Mas quando eu retirei um dos módulos de memória e deixei apenas com 16 GB, o computador funcionou normalmente, provando que era claramente alguma coisa daquele pente de memória. Agora o computador estava funcionando normal, sem problemas para ligar, que também acontecia algumas vezes antes, e sem nenhum problema para desligar. Enfim, feito isso, comprei outro jogo de memória, porque esse jogo em si já estava sem estoque, então eu imaginei que eu ia poder ficar com um, mas o outro ia estar defeito, eu não conseguiria arrumar um segundo para completar. Achei que seria melhor simplesmente solicitar a devolução dos dois e adquirir outros dois. Ela saiu um pouco mais cara, cada uma por volta dos R$430, mas dessa vez eu adquiri um jogo de 2, somando 32 GB. Não acho que seja a memória generalizada da Adata XPG que seja ruim. Esse tipo de defeito acontece com todo mundo e qualquer produto mesmo de marca pode vir com defeito de fábrica. Já contatei a Terabyte Shop, que foi onde eu adquiri as memórias, e estou no procedimento para fazer a devolução. Agora, uma coisa que infelizmente eu me arrependo de ter economizado um pouco foi no cooler. E antes de mostrar os resultados de games, eu acho que é interessante notar que o computador estava esquentando muito mesmo. E estava claramente tendo um gargalo. O que eu fiz foi deixar todas as ventoinhas do chassi e principalmente da CPU ligadas no máximo o tempo inteiro. E aí as temperaturas ficaram tranquilas, não passando ali muito dos 80 graus. Sim, o computador ficou um pouco mais barulhento, mas as ventoinhas não são lá tão muito barulhentas e não fazem tanta diferença assim pro som no geral. Mas obviamente dá pra ver que é uma limitação do cooler, se você precisa sempre deixar tudo rodando no máximo. Essa ventoinha claramente é bem limitada, nada de cobre, que ajuda muito para dissipação de calor, e vendo um pouco mais a fundo dos reviews de pessoas que adquiriram o produto, dá pra ver que tem produtos melhores por um pouco mais. Agora, com as temperaturas ok, vamos para os resultados dos testes de games. Começando pelo Minecraft, aqui eu estou usando um shaders bem pesado, além de deixar os chunks bem longe, assim, tendo possível enxergar lá para longe no jogo. Assim, obviamente, Minecraft ficar bonito é um pouco difícil, mas na minha opinião, esse é o melhor que você consegue fazer com o jogo. Em quesito de frame por segundo, dá pra gente ver que ele tá
razoavelmente alto, dando apenas aquelas leves caídas quando você anda bastante no mapa, já que, né, tem que carregar os chunks. Seguindo para o próximo jogo, aqui CSGO não é nenhuma surpresa que rodou extremamente bem. O jogo ficou tranquilamente acima dos 300 FPS, apenas caindo bem raramente. Claro que, sempre relembrando, não é porque o seu jogo tá rodando num frame alto que você vai rapidamente se tornar um bom jogador, que é exatamente o que aconteceu comigo na partida que durou apenas alguns segundos para mim. Passando para o próximo jogo, aqui Overwatch 2. Um jogo que tranquilamente também rodou muito bem. Inicialmente eu tinha até deixado as taxas de quadro travado no 144 FPS, que é a taxa de atualização desse monitor, mas depois eu resolvi dar uma melhorada assim para mostrar exatamente o quanto ele pode chegar e deixei as taxas de quadro desbloqueadas. Dá para ver que claramente o jogo roda muito bem, acima dos 200 FPS tranquilamente. Seguindo para o próximo jogo, aqui o BNG Drive não é um jogo lá muito famoso pela sua jogabilidade nem nada, mas ele é sim um jogo de corrida mais simulação de física extremamente pesado de rodar. E mesmo assim, nessa máquina aqui rodou tranquilamente bem. Por fim, Forza Horizon 4 pode não parecer lá um jogo muito recente, já tendo o seguinte jogo da franquia, mas ele ainda é um jogo relativamente pesado sim. E olha, o jogo travou ali no 144 FPS, a não ser que você esteja realmente numa corrida muito cheia de jogadores, online, esse tipo de coisa, que aí dá uma quedinha ali para os 120 FPS, mas é bem raro isso acontecer. Normalmente fica ali no 144 FPS, mesmo estando com as configurações bem altas gráficas. É um jogo que eu curto ainda bastante jogar, por ser muito bonito ainda mesmo para hoje em dia, já 4 anos depois do jogo ser lançado. Mas enfim, esse é o review do PC Gamer primeiro que eu já montei na minha vida. E eu achei que seria legal compartilhar essa experiência com vocês, também para dando aquelas dicas importantes, né? Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de tapar aquele joinha e de se inscrever no canal para não perder mais conteúdos como esse. Mas eu vou ficando por aqui. Vejo vocês semana que vem.